Verbo divino. És a respiração cósmica do universo. És o hálito da vida que anima a alma. És a compaixão infinita a derramar-se sobre os homens. És a divindade que pressentimos nos primórdios da humanidade. És o fui, o sou e o serei, passado, presente e futuro, estão em ti contidos. És a expansão da luz e do calor. És a própria luz, fonte perene de energia. És minha alma unida a ti. És o Pai universal, identidade primária de toda a expressão da vida. És o amor perene, és a justiça, a sabedoria e o perdão. És começo e fim dos limites do homem. Renovador incessante da vida, és o Criador. Resumam de ti todas as coisas. És o ser e sempre serás. Louva-te na pobreza das palavras. Tu que és o Verbo, começo de tudo. Amo-te, ó, fonte de todo o amor. És o amor. És a dor lancinante, o grito primal. És o remédio contante e a cura total. És o tudo e o nada, a vida e a morte, a terra e o céu, o sol e a lua, trabalho e descanso, noite e o dia. És fonte perene de tudo, meu universo, meu Deus e meu Senhor. Que assim seja. Ele atenderá. Quando atravesses um momento considerável terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros na forma de cinza, com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a afeição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outras, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topos de lutas, que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentados de tentação, aquele padece o abandono, aquele outro chora a oportunidade perdida, outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegastes a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé e aconselha-te com a reflexão e medida com a serenidade. Mas não procureis a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, relendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardo de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente. Serve em favor
dos que te amparam ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te faltem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários a paz e a sustentação dos teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso. Espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas, sem que o saibas, que te acompanha. Os pequeninos progressos se regozijam com os teus mais íntimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje, em qualquer tempo, lugar, dia ou situação, em que te sinta à beira da queda na tentação ou na angústia. Chama por ele te atenderás, pelo nome de Deus. Emmanuel. Queridos irmãos, agradecidos ao nosso Pai, agradecido ao nosso Mestre e Irmão Jesus, a toda a equipe espiritual da Sociedade Paz e Luz, a todos os bons amigos que nos acolhem e que nos consolam. Nossos agradecimentos hoje e sempre, dando aberto os nossos trabalhos desta noite, com a graça de nosso Senhor e da Mãe Santíssima. E que assim seja. A fé religiosa. Condições da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição de que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que está com a razão. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a possuírem. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é mais correto ainda? A fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedindo de possuí-la. Nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas, e não dessa ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas.
Elas é que devem procurar a fé, e se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos. O dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe. Mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas é indiferença, noutras é o medo de serem forçadas a mudarem seus hábitos. Porém, na grande maioria, é o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é um sinal evidente de um progresso anterior. Em outras, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Nesse caso, sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo. A educação está por se realizar. Se ela não for concluída nessa existência, certamente o será em outra. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que são as maiores conquistas do espírito. É principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta, o que prova ser verdade que esse tipo de fé não se impõe. Ao não admitir provas, a fé cega deixa o espírito um vazio que lhe abre o caminho para a dúvida. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza. E só tem certeza porque se compreende. Eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 19, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. As religiões estão aí, desde sempre, em princípio para nos conduzir, para um bom caminho, para um caminho que leva até Deus. Muitas talvez acabem se perdendo, nesse princípio, mas eu acredito que a vontade maior, é nos conduzir num caminho bom, num caminho que vá nos fortalecer, nos princípios morais da nossa existência. Mas independente das religiões, nós, como temos o raciocínio, como temos a razão, e quando realmente estamos desarmados de preconceitos, as religiões estão aí, mas não necessariamente precisamos nos basear nela para buscar esses valores morais corretos, acreditar verdadeiramente que existe um Deus, um ser superior que criou tudo isso, que nos criou e que quer realmente o melhor para nós. E essa fé vai ser desenvolvida ao longo do tempo,
na medida que buscarmos o conhecimento, na medida que estivermos com a nossa mente aberta, né, para as pequenas, como nas grandes ou nas pequenas coisas que acontecem, né, ao longo do nosso caminho, as criaturas às quais nós convivemos, para que aos poucos podemos, né, desenvolver essa fé. Não temos o direito, né, de fazer com que as pessoas acreditem em algo. Nós temos que nos transformar, nós temos que buscar essa reforma íntima, né, por aquilo que a gente vem acreditando, né, que eu acho que esse é o caminho. Porque na medida que nós consultarmos a nossa consciência, certamente ela vai nos dizer se nós estamos certos ou errados, né? Quando tomamos determinada atitude, quando temos determinado pensamento, né? Quando desenvolvemos dentro de nós determinados sentimentos. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então a fé não é imputada em nós, ela vai se desenvolver ao longo do tempo, né? E não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. E que bom que aquelas pessoas às quais a gente convive, que já tem essa abertura, né? Que não se permite dizer não, não é assim, não é que é diferente, né? Nós temos que ter a nossa mente aberta para que tudo seja possível, né? Temos que acreditar em algo, temos que buscar esses bons valores, temos que buscar a nossa transformação moral, né? Individual e juntamente com os nossos irmãos em caminhada, né? Aprendendo com eles, também ensinando, porque nós não sabemos tudo que não podemos aprender com alguém, ou não sabemos nada que não temos nada para ensinar, né, para outras pessoas. Pelo menos através de um bom exemplo, né? Como proceder verdadeiramente, né, diante das situações que vêm até nós. Se vamos em busca do desespero ou se vamos em busca de uma solução, né, de um consolo maior, de uma aceitação, né, dos desígnios de Deus. Porque hoje o Espiritismo já nos esclarece, né, da pré-existência da alma em relação ao corpo, né, do presente e do futuro, né, da sequência do espírito após essa encarnação. Ou seja, Deus tem um propósito para nós. Não é em vão que nós estamos aqui hoje, né, e não é em vão que acontecem determinadas situações, muitas vezes difíceis, na nossa caminhada, mas que realmente tem uma razão de ser. E na medida que nós tivermos fé, verdadeiramente crer que a justiça de Deus sempre está se fazendo em nós, a vida vai se tornar mais fácil, porque não nos sentiremos injustiçados, né, penalizados por Deus, por ter que passar por alguma situação difícil, por ter que remover algumas montanhas ao longo da nossa caminhada. E essa fé que vai nos auxiliar verdadeiramente para seguirmos em frente, né, amando mais, perdoando mais, desejando o bem do outro e, consequentemente, o nosso bem, nos cuidando, nos valorizando, porque tem uma razão de ser. Deus hoje nos dá esse corpo físico para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento, para o nosso ajuste, né? Para que possamos crescer e evoluir na nossa caminhada. E através da fé é que vamos conseguindo atingir esses objetivos. Tá bem? Uma boa noite a todos e que assim seja. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor.
mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Há de serem verdes e copadas e de terem ramos, e há de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que há de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem? Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde, ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se Ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo, e entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, por que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luz e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça, como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol, e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Boa noite a todos. A fé que o Espiritismo preconiza não é a fé contemplativa, capaz de levar uma pessoa à imobilidade, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada, vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui, conforme ensina Emmanuel. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Raciocinada, Reformador, fevereiro de 2005. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos. Quanto à edificação dos homens,
por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Enquanto Kardec analisa uma obra e não a sanciona, esperando a sua confirmação universal, nós, infelizmente, estamos aceitando qualquer informação ou até mesmo alguma novidade pelo motivo dela ter vindo de determinado espírito ou de determinado médium. Falta-nos seguir Kardec, que taxativamente disse para nós: a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica. Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Allan Kardec, na Revista Espírita, fevereiro de 1867. Que assim seja, graças a Deus. Questão número 6. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Resposta. Se fosse assim, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento? E o comentário de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos. Considerações sobre o infinito. Na Idade Média do pensamento, acreditávamos em um Deus limitado, circunscrito, sujeito às mesmas paixões e fraquezas humanas. Ao mesmo tempo, abrigávamos uma ilusão de um Deus mágico que se manifestaria em nossas vidas, estaria presente em pequeninas batalhas contra os moinhos de vento da nossa própria ilusão. Contudo, a libertação do pensamento ocidental pelo renascimento e pelas descobertas científicas libertou Deus de nossas concepções equivocadas e limitadas. Deus infinito, Deus sem limites. Mesmo aprisionados em um corpo limitado, em uma percepção limitada da existência, podemos viajar junto com o espírito Galileu em sua afirmação com relação ao espaço. Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer.
item 1, capítulo 7 de A Gênese. Se o espaço é infinito e Deus está em toda parte, compreendemos que nosso Criador não é o próprio infinito, pois a palavra infinito revela apenas uma das qualidades do nosso Criador. À medida que vamos evoluindo moralmente, podemos melhor compreender a Deus. Por enquanto, o Espiritismo nos leva a entender o Deus infinito, ou seja, sem qualquer limites, um Deus que está em toda parte, presente e atuante em todo o universo. E de maneira insuperável, Allan Kardec afirmou: nada obsta a que se admita, para o princípio da soberana inteligência, de um centro de ação, um foco principal, a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza. Donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Item 29, capítulo 2 de A Gênese. Considerações extraídas de crônicas e artigos Marcelo Damasceno do Vale. Bondoso Pai, te rogamos nesse momento estender nossas mãos e nos ligarmos às tuas, em benefício daqueles que, na falta da resignação e do conhecimento dos teus propósitos divinos, desataram o fio da vida, pensando se desfazer das angústias, das decepções, das mágoas, das culpas e contrariedades, e com o coração ferido, partiram antes do tempo. Sabemos, querido Pai, das muitas situações dolorosas que muitos vivenciam e que, quando não existe a compreensão maior da vida, muitos se afastam de Ti e deixam-se alinhar com frequências mais baixas. Assim, a crença em Ti desaparece e a dor estabelecida provoca o grande equívoco. São muitas as fraquezas humanas. Não somos julgadores, porque cada um sabe da sua dor. Mas o sofrimento é inevitável e de acordo com a intenção no momento do ato. Queremos ajudar esses irmãos. Nem todos têm a fé e a confiança que hoje nós já temos. E teu coração de Pai não faz diferença em amor por esses filhos que, desalentados, não suportaram lidar com suas realidades. Te rogamos por eles,
por suas famílias que ficaram e precisam de alento e conforto também, assim como por todos os que sofrem e desejam desistir de tudo. Nossas vidas valem muito. Todos tivemos um projeto envolvendo várias pessoas, muitos amores. Que essa força que emana, essa energia amorosa e respeitosa, em união contigo, Pai, com nosso Mestre Jesus, com Maria de Nazaré e suas caravanas de abnegados servidores do amor e da luz, envolvam a todos e a cada um em suas particularidades, no ensejo de restabelecer o equilíbrio, a renovação da fé e da esperança, da paz tão desejada, e que todos os que estejam em condições e receptivos a esse socorro sejam encaminhados aos lugares apropriados ao atendimento. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Mãe Maria. E que assim seja. A fé inversa. Existe uma fé imposta a coisas que não queremos ter, não queremos fazer, não queremos sentir. O uso da palavra não é compreendido adequadamente pelo cérebro. Por exemplo, não pense numa coruja branca. E você já pensou, né? Não imagine que está com uma ferida no seu pé esquerdo. Pois é, você já visualizou. Procure eliminar o uso do não se você não quer uma doença. Para de pensar e de falar em doença. Se você não quer que algo de ruim aconteça, pare de pensar e deixe de tentar comandar o cérebro com a crença, utilizando-se da negação. Foque no positivo, no que você deseja e deixe de pensar, falar, pedir para que não aconteçam as coisas, pois a força magnética é impulsionadora e o desejo do não é compreendido como um sim para as energias que circundam, afetadas por teus pensamentos, sentimentos e ações. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções, que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciamos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás, e se recusam, obstinados e irônicos, os bens que lhes ofertamos, e se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendemos na estrada? As indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade. Será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar em silêncio, na clínica da oração. Três rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhe rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz,
O divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os três ajoelharam-se em lágrimas de júbilo. E o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso, mas, desencanto. Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé ao Senhor. Levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria e, nesse instante, o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Neste momento, que toda a espiritualidade maior possa nos auxiliar e proteger, colocando nesta água tudo o que necessitamos para seguirmos em frente, com muita saúde e muita paz, e fornecer o lenitivo para a cura do corpo físico e espiritual. Que o Dr. Bezerra de Menezes nos proteja e nos ampare sempre que estivermos fragilizados e possamos ter entendimento para lidarmos com nossas dificuldades. Que cada um receba as curas conforme o seu merecimento e que possa ser estendido a nossos lares e familiares.
Em 1931, quando o Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Além-Túmulo, um cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com os versos, resolveu apresentar o médium e os poemas a certos escritos mineiros, de passagem pela cidade. O filho de João Cândido vestiu a melhor roupa que possuía e, com a pasta de mensagens debaixo do braço, foi ao encontro marcado. O conterrâneo do médium, embora católico romano, apresentou o Chico entusiasmado. Este é o médium de que lhe falei. O escritor cumprimentou o rapaz e entregou a leitura dos versos, sonetos de Augusto dos Anjos, poemetos de Casimiro Cunha, quadras de João de Deus. Depois de rápida leitura, o literato sentenciou: "Isso é tudo bobagem." E mirando o Chico, rematou: "Este rapaz é uma besta." "Mas, doutor," disse agastado o conterrâneo do Chico, "o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina." "Pois então deve ser uma besta espírita," declarou o escritor. Bastante desapontado, o médium despediu-se. Em casa, durante a oração, a progenitora apareceu. "A senhora viu como fui insultado?" perguntou Chico. E por que Dona Maria se revelasse alheia ao assunto? O filho contou-lhe o caso. A entidade sorriu e disse: "Não vejo insulto algum. Creio até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Mas o homem me apelidou por besta espírita." "Isto não tem importância," exclamou a mãezinha desencarnada. "Imagine-se como sendo uma besta em serviço do espiritismo. Se a besta não dá coice, converte-se num elemento valioso e útil." Para que o filho silenciasse, Dona Maria acrescentou: "Você não acha que é bem assim?" Chico refletiu e respondeu: Pensando bem, é isso mesmo." E o assunto ficou sem alteração. Mestre amigo, nós sentimos felizes por mais uma noite de atendimento à distância. Te pedimos sempre, nos abençoe nesses instantes de reunião pelo bem a nós e nossos irmãos. Que todos esses assuntos que tratamos possam chegar ao nosso entendimento, trazendo paz e saúde, amor e compreensão. Com a tua permissão e a permissão do irmão Prado, encerramos o nosso trabalho de hoje, certos de que a nossa fé está mais fortalecida. Assim seja.